como agir na prática para a gente combater os danos causados ao frio nas nossas colônias de abelhas sem ferrão. O primeiro passo que eu queria deixar para vocês é um passo que é o primeiro em muitas coisas quando se trata de abelhas nativas sem ferrão. Deveria ser o primeiro, muitas vezes não é o primeiro, que é o pasto correto para manter as colônias bem alimentadas e, consequentemente, bem desenvolvidas. Como assim o pasto correto, Gabriel? Para quem não entendeu, para quem está começando, o pasto é o conjunto de plantas que as abelhas precisam para coleta de alimento, tanto de pólen quanto de néctar. O pasto correto, ele vai fornecer uma quantidade e uma qualidade correta de alimento para essas colônias de abelhas sem ferrão. E assim como qualquer outro animal na face do planeta, na face da Terra, todos os animais precisam de alimento, todos os animais precisam tanto de quantidade quanto da qualidade desse alimento. E quando eles têm isso em abundância, eles se desenvolvem melhor. É assim que funciona para as colônias de abelhas sem ferrão também. Se elas têm o pasto correto, abundante, diverso, elas se desenvolvem muito melhor, porque vai ter mais alimento entrando. E isso também influencia na questão da termorregulação da colônia. A termorregulação é a capacidade da colônia de equilibrar a sua temperatura, das abelhas de atritarem, né, se rasparem, ou baterem suas asas para gerar calor na sua colônia. A termorregulação é esse nível de calor que elas produzem. Uma baixa termorregulação é uma colônia que não consegue equilibrar bem a sua temperatura interna. Uma boa termorregulação é uma colônia que consegue equilibrar bem essa temperatura interna. Quando a gente tem um pasto correto, que oferece o alimento correto na qualidade correta, tem tanto pólen para alimentar as crias verdes, que continuam sendo produzidas, quanto principalmente o néctar para esses períodos de frio extremo. Ele é muito importante. Como assim, Gabriel? O néctar é importante para os períodos de frio extremo. As abelhas que regulam a temperatura do interior da colônia são as abelhas adultas recém-nascidas. Vamos dizer que são as jovenzinhas, as bebezinhas que acabaram de nascer, mas não são bebês, porque assim que elas nascem como abelhas, elas estão no estágio adulto, assim como as borboletas. Então, as abelhas adultas jovens, as que acabam de nascer, elas são responsáveis por também produzir o calor para a colônia, assim como as abelhas mais velhas também o fazem. Se tiver muito frio, logo todas as operárias vão trabalhar para isso. E para que elas consigam equilibrar a temperatura do interior da colônia, elas precisam de uma coisa principal. O César Cruz falou alimento, o Meliponário Reis falou mel, exatamente, isso mesmo, energia, alimento, mel, é tudo a mesma coisa. O néctar é importante porque o néctar dentro das colônias, ele vai dar origem ao mel. O mel, ele é o néctar desumidificado. E o mel, ele é necessário para dar o quê? Energia para as abelhas. O mel é o alimento energético da colônia. E quem mais consome mel dentro de uma colônia de abelhas sem ferrão e também abelhas com ferrão, abelhas eusociais, são as operárias adultas. As operárias que já passaram pelo processo de desenvolvimento, elas não precisam mais da proteína, os aminoácidos que tem no pólen para se desenvolver. Uma larva precisa disso. Uma abelha adulta não, elas precisam mais da energia para trabalhar. E se elas estiverem equilibrando a temperatura da colônia, o atrito excessivo, a energia excessiva que elas gastam, faz com que elas tenham que consumir mais mel. E quando a gente tem um pasto correto, a gente tem o combustível necessário para elas equilibrarem a energia, equilibrarem a temperatura da colônia. É como se a gente estivesse colocando a lenha na caldeira. Ela continua aquecendo. O alimento energético, o mel, é a lenha para as abelhas aquecerem a caldeira. Elas precisam disso. Então, quando a gente tem um pasto que oferece isso mesmo nas épocas frias do ano, como outono e inverno, que é complicado, são poucas plantas que oferecem, precisam ser as plantas corretas. Se a gente tem esse pasto, mantendo as abelhas durante esse período, a gente tem colônias que conseguem atravessar períodos de frio extremo, por exemplo, com mais facilidade. Então, o primeiro passo para a gente blindar as nossas colônias é oferecer uma boa alimentação para elas. Porque além da alimentação ser revertida na quantidade de operárias, que vai ajudar depois a equilibrar a temperatura, produzir calor, o alimento é necessário para que essas operárias que são geradas por esse excesso de alimento, um grande número delas, seja alimentado para gerar calor. Então, o pasto correto é essencial se você mora em locais frios e se você quer que as suas colônias consigam sobreviver por períodos de frio extremo. Gente, não é exagero meu, ano passado, vocês viram na televisão, passou em tudo que é jornal, nevou em Gramado, nevou em Canela, nevou em regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também nevou, Urubici, ali, cidades próximas aí nas serras de Santa Catarina, nevou também. Uma doideira. Eu nunca tinha visto na minha vida praticamente neve aqui no Brasil e eu vi ano passado. O que me faz entender que esse ano pode ser que seja complicado também. A gente precisa ter essas informações. E o pasto correto é essencial. Plantas que consigam sobreviver a essas temperaturas e que produzam o néctar, principalmente o néctar, durante esses períodos. Tá bom?